Olá pessoal, bem-vindos a mais um HANAcast. Estamos aqui nas instalações da Campari, comigo Felipe Aires. Ele é responsável pelas áreas jurídica, de sustentabilidade e relações governamentais da Campari. E também ele é presidente da ABRAB, Associação Brasileira de Bebidas. Felipe, que alegria ter você aqui. Imagina. Muito obrigado. Já vou fazer uma pergunta assim, quem era o Felipe antes da Campari, né? Contar um pouquinho da sua história. Muita gente aí pode trabalhar com você, tem curiosidade. Contar um pouquinho da sua experiência aí de vida. Obrigado, bacana. Obrigado primeiro pelo convite. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho da história. Eu acho que é bacana sempre que a gente tem uma oportunidade de contar um pouco e, quem sabe, poder inspirar alguém que está começando também. Nem sempre as coisas chegaram para mim de maneira fácil. Então, sou advogado, mas não sou de uma família de advogados. Meu pai, você conhece, engenheiro químico, minha mãe psicóloga, então a jornada de advogado foi algo que eu precisei batalhar. E aí outras coisas como relações de governo e sustentabilidade chegaram até mim, não foram coisas que eu procurei. Então é interessante, principalmente sustentabilidade. E depois eu conto um pouquinho sobre a questão de sustentabilidade, como ela vai e vem na minha vida, sem eu ir atrás. É quase que um chamado que eu preciso sempre estar junto. Então a minha história, advogado, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, já tive, na época depois de formado, escritório com mais 3 amigos, não deu certo, acabei vendendo a minha parte e voltando para casa dos meus pais para recomeçar a vida. E vim para a Campari depois de muitos anos trabalhando como estagiário, como advogado para escritório de advocacia, e a Campari foi a minha primeira experiência como indústria. E é um tipo de exercício profissional muito diferente de tudo que eu já tinha tido até chegar na Campari. Então é muito bacana poder participar do processo e estar dentro do processo, que é o que a gente consegue fazer hoje. Você tinha comentado que você é de São Paulo, né? Nasceu em Lorena e acabou indo lá para Minas, lá. Como é que foi essa parte da infância, assim, de ficar muitas mudanças, né, desde pequeno? A família do meu pai e da minha mãe toda é de Lorena, então, por uma questão familiar, a minha mãe sempre preferia ter os filhos, então eu e os meus 2 irmãos nascemos em Lorena, mas nunca moramos em Lorena. Então, assim, a gente sempre teve uma conexão de família, mas a gente nunca morou lá. Então, eu nasci, uma semana depois, eu já estava em Belo Horizonte, moramos lá por 14 anos, e aí depois disso a gente passou por a Cachoeira Paulista, a gente morou em Cruzeiro, meus pais moraram em São Paulo, meus pais moraram também em Santa Catarina, em Lages, Morro da Fumaça, então uma grande quantidade de cidades. E ao longo desse caminho todo, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Eu acho que essa é uma das partes mais bacanas também dos desafios todos que você tem de sempre estar num lugar diferente, é também o quanto você consegue conhecer gente, quanto você consegue conhecer realidades diferentes. Então, foi bem interessante aí essa jornada. Meus pais também, meu pai quando quis empreender, ele se mudou lá para Cotia. E eu lembro que eu era pequeno e a cidade era bem diferente. E eu lembro sempre, ao ir para a escola, esse recomeço, sabe? De você falar, cara, eu vou para a escola, não conheço ninguém. Aí eu sentava no cantinho da sala, ficava observando. Aí depois a gente mudou para São Paulo, mesma coisa, um recomeço. Meio, assim, eu achava meio difícil, mas aí você vai aprendendo, né? A se relacionar, a ser mais observador. Rolava muito isso com você também? Olha, quando a gente saiu de Belo Horizonte, eu acho que o mais impactante de todos foi sair de Belo Horizonte e ir para Cruzeiro. Então você sai de uma cidade que é a capital e vai morar numa cidade que tem 70 mil habitantes. Eu acho que esse foi o mais impactante de todos. Eu me lembro que todo o intervalo do colégio eu encontrava com o meu irmão mais velho e o momento ali era para a gente poder xingar. Então a gente reclamava da situação? Da situação de termos saído de uma cidade que era a capital para ir para uma cidade interior. E aí, assim, isso foi no começo. E aí depois você começa a descobrir quais são as coisas boas, principalmente de morar na cidade interior. Eu voltava para casa só para comer e dormir, depois de um tempo, porque você desenvolve uma rede de amigos, você tem ali a escola o tempo todo, o esporte e tudo mais. Então, assim, a gente ficava um nível de vivência que se eu tivesse em Belo Horizonte, certamente eu não teria tido. Porque
cidade grande você acaba ficando mais preso dentro do prédio. E ali não, uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, então você ficava o dia inteiro na rua, andando para lá e para cá. Então é um tipo de experiência de infância muito diferente. Não, mas não é fácil, principalmente no começo, né? É. E você tinha comentado que você fez direito, né? Você foi 2 anos em Taubaté. Isso. Depois você decidiu mudar, falou, vou recomeçar. Como é que foi isso aí? Depois de um tempo, logo quando eu me formei no colégio, eu queria fazer faculdade. Então, para mim o negócio era fazer faculdade. Eu não pensei muito sobre onde fazer. Eu falei, eu quero fazer. E aí entrei, comecei a fazer, fiz 2 anos. Aí conheci um pessoal que já estava bem encaminhado na vida, formado na USP e tal. E aí eu comecei a ver as conversas. Eu falei, eu acho que eu vou me perder ali se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí eu chamei meus pais, na volta dessa, foi uma viagem, eu chamei meus pais para conversar, eu falei, eu vou sair. Minha mãe quase ficou maluca com a ideia, porque como é que você vai sair depois de 2 anos de faculdade, indo para o 3º, você vai recomeçar? Eu falei, eu estou tranquilo, eu dou um passo para trás para dar 2 para frente. E explico por quê. Hoje, o advogado é contratado muito com base em onde ele estuda. Acho que hoje a realidade já está um pouco diferente, então a gente já vê um pouco menos isso. Mas naquela época, quando eu estava na faculdade, era um critério de filtro. Se você não era entre as top faculdades, naturalmente você não era nem chamado, você não tinha nem oportunidade de falar. Hoje está um pouco diferente. Então eu falei para eles, eu quero recomeçar. Eu vou tentar uma faculdade federal, se der ótimo, porque aí não tem um curso também, mas eu quero uma faculdade que tenha um reconhecimento. Acabei conseguindo ir para a PUC de Campinas, então estudei lá, me formei na PUC de Campinas, e eu recomecei a faculdade, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça também, que além da questão do nome, eu também entendia que eu tinha conseguido chegar em 2 anos de formado, de faculdade, sem entender muito do direito. É um pouco culpa minha, um pouco da universidade, mas muito culpa minha por não ter me dedicado também. Então eu falei, eu quero recomeçar. Então quando eu entrei na PUC de Campinas, eu pedi para o coordenador do curso que eu queria refazer o curso. Aí ele falou, tudo bem, desde que você convença os professores. Então eu fui falando 1 a 1 com os professores que eu queria assistir às aulas como ouvinte, e 1 a 1 me deu ok. Então eu assistia, eu fazia a prova, mas eu não tinha obrigação nem de frequência, nem de nota. Eles que iam transferir, e eles iam anotando a parte. E eles iam anotando, eu recebia nota em prova, tá? Os professores me entregavam, mas eu não tinha uma obrigação de fazer. E naquilo ali eu fui reaprendendo de novo. Então, eu refiz os 5 anos, deixei de lado, e hoje eu tenho certeza que essa decisão para mim foi muito importante. Pô, Felipe, isso aí não tem um quê de filosófico? Eu falo porque tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo, né? De você parar e falar, não, uma forma, eu funciono melhor, eu acho que eu vou parar aqui e vou recomeçar. Como é que você pode compartilhar isso, essa questão do autoconhecimento? Porque isso aí passa que você tinha um autoconhecimento bom para tomar uma decisão difícil dessa. Né? Eu até hoje eu gosto de ter momentos para mim. Então assim, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, mas eu gosto de ter o meu momento de tempos em tempos para pensar, para refletir. Então às vezes eu acordo às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu vou lá para o meu cantinho lá, vou ler meu livro, e ali eu começo a reconectar comigo mesmo e pensar sobre as coisas que eu estou fazendo, coisas que eu deveria fazer melhor. Então acho que isso é uma coisa importante da gente olhar de tempos em tempos, a gente ficar refletindo sobre aquilo que a gente faz, se a gente está fazendo da melhor maneira, se a gente precisa mudar alguma coisa, se a gente está feliz com o que a gente está fazendo. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de ter o meu momento e pensar sobre como eu estou levando a minha vida e o que eu preciso melhorar. Pô, eu peguei um livro hoje cedo, a gente estava conversando antes, e eu queria que você compartilhasse também essa experiência pós-formado, que você abriu o escritório com os amigos e acabou não dando certo, né, dessa história. Como é que foi? Quando você é muito jovem, você não coloca todos os elementos na mesa, né? Então, na época, o que a gente pensava? 4 advogados, todos muito bem formados, né, com pós-graduação encaminhada. Só que a gente esqueceu do detalhe, não existe escritório sem cliente, né? E aí a gente, na nossa cabeça, na ingenuidade, a gente acreditava que bastava você estar com a porta aberta,
começar um processo de captação e as coisas aconteciam, só que não é assim. As pessoas não te dão credibilidade, principalmente se você é recém-formado, e simplesmente eu abrir uma porta, não é porque ela te conhece que ela vai te oferecer um trabalho. Então, eu acho que a decisão, a experiência foi interessante, mas hoje, se você me perguntasse, faria de novo? Não faria de novo. Com o que eu tenho de conhecimento, eu não faria de novo. Apesar de todo o apoio que a gente tinha, inclusive eu lembro muito bem que um dos sócios lá do escritório, o padrasto dele era um cara que acreditava muito em mim, assim, e no escritório. Então ele ia no escritório, ele levava material pra gente poder dar continuidade lá no escritório. Então era um procurador do trabalho até. E eu lembro muito bem de tudo isso, mas não adianta, a gente chegou quando eu saí, a gente pagava as contas, mas a gente não ganhava dinheiro. Então é muito difícil, é um trabalho que realmente demanda você ter um conhecimento, você formar uma base, então não é simplesmente chegar lá e abrir uma porta. Você comentou que desfez a sociedade e voltou para a casa dos pais, né? Como é que foi essa questão da humildade, né? De pegar dar um passo para trás e vamos recomeçar aí. Eu voltei para casa dos meus pais, paguei parte do que eu tinha de dívida, outra parte eu ainda fiquei. E aí eu lembro que eu ficava em casa, chegava final de semana e tal, meus pais falaram, você não vai sair? Eu falei, não tenho dinheiro. Não, mas a gente dá dinheiro. Eu falei, não tem cabimento. Eu tenho 24, 25 anos, não tem cabimento nessa altura da vida eu ficar pedindo dinheiro para vocês para poder ir pro bar, né? Deixa eu estruturar minha vida, eu vou arrumar um trabalho. E nesse meio do caminho eu acabei conseguindo um emprego no escritório que eu estava antes de vir para cá. E era engraçado que quando eu fui fazer a entrevista com um cara que inclusive faleceu na pandemia, que era meu chefe, um cara que eu tinha uma admiração imensa, ele me entrevistou numa sala cheia de pasta de processo. E aí eu cheguei em casa, meus pais falaram, e aí, como foi? Eu falei assim, olha, gostei do escritório, paga pouquinho, tem um plano de saúde e tem muita pasta de processo. Isso significa que o escritório está crescendo. Então, se ele está crescendo, é um bom momento para chegar. E aí, eles acabaram me fazendo uma proposta, eu entrei no escritório, e no dia 1, o cara que era meu chefe falou, achando que está muito pouco, a gente vai aumentar o seu salário. Eu falei, opa, uma promoção no primeiro dia? Então eu já cheguei lá com ele subindo um pouco o valor, e na época a estrutura era um escritório matriz no Rio de Janeiro, já consolidado, mas em São Paulo eles ainda estavam entrando. Então tinha um advogado civil que foi o que me contratou, uma estagiária, um advogado trabalhista e um advogado tributário. Essa era a estrutura do escritório na época. E eu fui o segundo advogado civil do escritório. E aí o que eu imaginava, realmente o escritório estava crescendo e crescendo muito rápido. Quando eu saí de lá, meu chefe tinha ido para o Rio de Janeiro para ficar responsável como região, e eu fiquei auxiliando ele em São Paulo com um time. Entre diretos e indiretos eu tinha 26 pessoas. Caramba! Então assim, de um escritório que tinha começado praticamente pouco, uma rapidez muito grande ele cresceu. Então, quando cresce muito, a tendência é que as pessoas te deem mais responsabilidade. Então, isso me ajudou muito também, porque como eu fui ganhando mais responsabilidades, quer dizer que o aprendizado vai crescendo, vai desenvolvendo também. Então, foi muito importante para mim. Trabalhei muito, muito. A gente tinha uma carga bem pesada, porque né, o aprendizado também demandava também uma carga grande de mim e do time, mas aprendi muito lá. Que eu comentei porque hoje eu sou daqueles que compra livro e acaba não lendo, fica lá e eu vou puxando depois. Hoje de manhã não tinha nem correlação com o que a gente ia gravar. Hoje eu peguei esse livro aqui, ó, As Virtudes do Fracasso. E aí você contando a sua história, tipo, a gente batendo um papo antes, desse recomeço, da decisão de fazer direito, dar um passo para trás, do escritório, vai, não dá certo, volta, vai, volta. Mas o que é fracasso, né? E aí compartilhar o fracasso como oportunidade de se reinventar, né? Como você conseguiu se reinventar e também, às vezes, uma experiência ruim a princípio, não é Sim. que se você perder, se perde, né? Você acaba aprendendo muito com isso também, de você ter a coragem de se reinventar, de reiniciar Sim. e refletir, né? E isso serve muito para a gente, para o advogado.
Como é que a gente repensa o que a gente faz? Porque quando eu me formei, o advogado era uma coisa. Hoje, o que eles demandam do advogado, que o mundo empresarial demanda do advogado é outra coisa. Então, eles querem um executivo, querem alguém que ajude a tomada de decisão. Não é alguém que vai falar que o código fala... Não é esse tipo de orientação que eles esperam. Eles esperam que a gente faça um balanceamento de risco, que a gente tome decisão junto. Então, é um outro tipo de exercício de advocacia que a gente desenvolve. Então, mas você acha que é da sua experiência aqui ou você vê que isso é geral no mercado? Eu acho que é um movimento geral no mercado e que as pessoas precisam entender que a mudança ela existe e ela vai acontecer. Então, o advogado tradicional, cada vez mais ele vai sumindo, que é aquele, né, com um monte de livro atrás, né, que ele é muito bom na doutrina. Cada vez ele vai sumindo mais. E aí entra até o ponto que a gente estava falando sobre inteligência artificial. Isso é essencial, que as pessoas saibam como trabalhar, porque as que não se adaptarem e não entenderem que isso é uma realidade que não tem volta, vão perder para quem sabe. Então, esse é um ponto importante para as pessoas. E isso não só para o direito, acho que para as outras áreas também. É uma realidade, você não volta para trás. Não vai voltar para trás. No máximo, vai ter uma regulamentação para saber como funciona, mas assim, você vai ter pessoas muito mais eficientes do que outras. Então, assim, quem entender isso e começar a saber o que existe hoje de tecnologia e começar a aplicar, vai caminhar junto. Quem continuar batalhando contra, achando que vai perder emprego, que tem todo, só olha para o lado negativo, vai ficar para trás. Eu faço uma comparação que é como eu cresci, né, no interior, como nadar num rio, né? Quem já teve oportunidade, você tem a correnteza. Vai querer nadar contra? Vai cansar ou pode até morrer. É saber aonde a correnteza está levando e nadar a favor. Então você vai nadar, vai atravessar o rio na diagonal, mas saber que você vai economizar energia você nadando a favor. Então não adianta, acho que a tecnologia já aponta uma tendência forte, é saber e tirar proveito ao máximo dela. Sim, sem você dúvida. também comentou que você gosta de tecnologia, né? Que você acaba usando a tecnologia no dia a dia, no trabalho. Tem a questão da inteligência artificial que você ganha eficiência no trabalho, mas e no dia a dia? Você estava contando uma história de óculos, né, da Microsoft. É um negócio sensacional, porque você começa, que a gente estava falando, o que tem de mais valioso hoje? Tempo. Quando você tem muita atividade e você tem algum tipo de ambição que você quer se desenvolver, você precisa ter tempo. Não existe possibilidade de crescimento para quem não tem tempo. Então, como é que você faz? Você tem que cavar tempo. Como é que você cava? Você busca eficiência. Busca eficiência em processo, busca eficiência em inteligência artificial para que você possa receber coisas novas. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, tudo que eu posso, eu vou usando. Então, eu vou no carro, por exemplo. Agora eu tenho usado bastante. Eu consigo receber e enviar mensagem usando o carro no Teams ou no WhatsApp. Eu peço para ele ler, eu peço para ele responder, ele me confirma, eu mando enviar. Então pense que todo esse tipo de coisa, por exemplo, uma mensagem que eu recebo no WhatsApp, ou a mensagem que eu recebo no Teams, que eu estou conseguindo responder no carro enquanto eu estou dirigindo, é algo que eu não vou precisar fazer depois que eu parar o carro. Porque às vezes eu estou parado no trânsito, eu estou sem fazer absolutamente nada e eu estou usando aquele tempo. Então é tempo que devolve para mim. E aí a questão do óculos é igual. O óculos da Meta que eu comprei recentemente também é bacana. Você recebe ali, você recebe a mensagem, você pede para ler, você pede para responder, você tem a questão de tradução simultânea, você tem um monte de ferramentas, de coisas que você pode fazer e que vai te ajudando a ganhar tempo de volta. Aprendendo, né? Sempre aprendendo. O Felipe queria falar agora de... Qual que é o intuito, né, do podcast? Que é trazer os profissionais das empresas para também compartilhar essa questão do ESG, da sustentabilidade no seu dia a dia, o que a empresa está fazendo. E você comentou que, na verdade, sustentabilidade não foi você que achou, ela que te achou. Como é que é essa experiência, como é que deu início aqui na Campari, a sustentabilidade? Isso, antes de eu entrar na Campari, que sustentabilidade me persegue desde 2008, mais ou menos. Lá nessa época, mais ou menos 2008, uma pessoa também amiga do meu pai,
tinha uma empresa, uma tecnologia que ele trouxe, que ele fazia big bags em aterro sanitário, e ele colhia o gás e transformava em energia. E aí, lá naquela época, lá em 2010, o cara que eu comentei que gostava muito de mim, que era procurador do trabalho, gostou muito desse projeto. E aí ele me chamou para ser sócio, para tentar levar esse projeto para frente, para tentar vender para prefeituras, para implementação. No final não deu certo, a gente não conseguiu. Mas era um tema que eles olharam e falaram, a gente quer você trouxe a ideia, a gente acha que faz sentido. Era ele mais outras 2 sócias, e a gente quer você junto com a gente. E aí o negócio veio me cercando da sustentabilidade. Quando eu entro na Campari, vem de novo a questão da sustentabilidade, também na Abrab, que é onde a gente concentra os maiores esforços. Então não é um negócio que eu apliquei por uma vaga que trabalhava com sustentabilidade, é um tema que veio para mim. Veio lá atrás e agora veio de novo. Por isso que eu falei, quase como se fosse um chamado, você precisa fazer alguma coisa, porque o tema ele volta em momentos diferentes na minha vida, para mim, como sem eu procurar. E você comentou da Abrab, como é que foi essa jornada sua para entrar na Abrab e para liderar vários projetos ambiciosos, né, de muito conhecimento dentro da Associação Brasileira de Bebidas? Eu comecei a frequentar a Abrab em 2014, então nessa época eu apoiava muito os comitês, então a gente trabalha lá em formas de comitês, jurídico, sustentabilidade, comunicação, então eu estava muito junto com o pessoal. E no período da pandemia me chamaram para compor uma chapa para assumir a presidência do conselho diretor. Na época eu falei, ok, eu não tenho experiência, eu lembro que eu até procurei algumas pessoas que tinham posições similares para bater um papo e entender como seria a dinâmica, porque eu nunca tinha ocupado uma posição parecida. Conversei com a pessoa que era presidente na época também na Campari e tal, para pegar o conselho dele. Ele me passou ali as orientações. E no final eu estou no meu 3º mandato na associação. Acho que a gente tem feito bastante coisa boa lá. Uma associação que o ano passado completou 50 anos e que tem todas as categorias de bebidas. Então acho que quando eu converso com o pessoal lá fora, essa é uma das únicas associações do mundo que consegue reunir todas as categorias: destilado, cachaça, vinho e cerveja. O que ao mesmo tempo é bom, também é difícil. Então, eu acho que são muitos os aprendizados que a gente precisa ter ao longo desse tempo para saber como manejar, para saber que sim, as pessoas têm, elas vão ter interesses das suas companhias de maneira individual, você vai ter interesses de setorizados, mas como é que você consegue colocar essas pessoas para trabalharem junto quando o tema é positivo, quando o tema impacta todo mundo. Sustentabilidade é um deles. Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos com a Abrab e com o projeto Glass Good nesse aspecto, porque é um tema comum para todo mundo. Para quem não conhece esse tema, como é que você pode explicar aí de uma forma simples o que é esse projeto? O Glass Good hoje ele é um projeto que a gente tem dentro da associação, então ele é focado exclusivamente em vidro. A gente tem o Ecogesso também que trabalha com os outros materiais, mas o Glass Good ele é só com vidro. Então a gente tem mais de 120 cooperativas espalhadas pelo Brasil que trabalham em parceria com a Abrab, e o objetivo é como é que eu recolho isso do mercado, as embalagens pós-consumo, e eu faço ela chegar depois na vidraria. Então esse é como é que a gente fecha esse ciclo. No último ano a gente criou também uma entidade gestora que chama Circula Vidro. Essa entidade gestora ela consolida as informações do Glass Good e dos projetos do Sindicerv e a Bividro, que quer dizer que hoje quase 100% da embalagem pós-consumo do setor de bebidas está sendo reportado dentro da Circula Vidro, porque ali a gente tem as grandes empresas dentro da Abrab. No Sindicerv a gente não tem Ambev, mas o Ambev está dentro do Sindicerv, então ele passa a fazer parte disso, e a Bividro, que é a Associação de Vidros, também está dentro desse contexto. Então a gente consegue ter os players mais importantes dentro disso, e no último ano a gente recebeu o reconhecimento que foi o primeiro ano
que a gente conseguiu bater a meta nacional de recolhimento de embalagem pós-consumo. Pô, é 25% do que é colocado no mercado foi 25% retirado e destinado corretamente. Destinado corretamente. Pô, pode ser considerado, num futuro próximo, é quase que um case mundial. Eu acredito muito nisso que a gente estava falando. Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, naturalmente as empresas podem ter projetos individuais, mas o tema é muito grande para você querer abraçar sozinho. Então, acho que quando a gente faz através de associação, o impacto é muito maior, a gente consegue fazer muito mais coisa. E uma outra coisa que eu sempre falo quando me convidam para participar de algum evento de ESG, a gente precisa ser eternos e insatisfeitos. O dia que a gente chegar e falar, tá bom, não precisa fazer mais nada, algo errado se passa. Porque até a gente atingir um momento de que realmente a gente consiga gerar um impacto na sociedade, de estar satisfeito, é muito difícil. Então, a gente precisa ser eternos e insatisfeitos e sempre questionar do quanto a gente pode fazer mais. Eu acho que isso a gente consegue fazer quando a gente faz de maneira coletiva. A experiência que eu tenho, né, na parte química envolvendo o ESG é que é uma jornada que não tem fim, né? Não tem uma linha de chegar numa empresa e falar, não, agora a gente estou um patamar, um nível que a gente é sustentável. Na verdade, as legislações vão mudando, as exigências crescendo e isso vai demandando cada vez mais das empresas. Então, Ô Felipe, o que você pode contar sobre a Campari? Que ela tem uma fábrica no Nordeste, né? Que tem um exemplo, né, de resíduo zero e que, acho que, se não me engano, é a única fábrica fora da Itália que tem um selo que atesta isso. Como é que você pode compartilhar? Essa era uma meta. A Campari, como grupo, a gente tem algumas metas a serem atingidas do ponto de vista da sustentabilidade. A do lixo zero é uma delas. E essa era uma meta que estava destinada para 2026. A Campari no Brasil foi a primeira a conseguir em 2024. Então a gente conseguiu antecipar aí em 2 anos o que a gente tinha de meta global. Então todas as fábricas da Campari espalhadas pelo mundo têm essa meta. Mais de 90% do que a gente tem de resíduo hoje a gente encaminha de maneira adequada, o que possibilita que a Campari tenha hoje esse certificado e tenha sido recertificada no último ano também. A única empresa da Campari que tem esse certificado é a Campari do Brasil, a única empresa de destilados no Brasil, a única empresa italiana com certificado no Brasil. Então, inclusive, quando a gente recebeu o primeiro momento, a gente convidou até o embaixador italiano no Brasil, teve também na nossa planta, presenciou o momento lá de confraternização e certificação. Que legal. E o que você pode compartilhar de mais cases assim do dia a dia, que envolve o ESG dentro da Campari? E eu também penso que tem um impacto muito grande, você tem que mudar a cultura da empresa, né, para atingir um patamar nesse nível. Né? Não, sem dúvida. Você tem que ter um nível de consciência muito bacana das pessoas, porque o certificado é uma fotografia do momento, né? Então não basta você conseguir e depois não manter. Então você precisa realmente de uma constância de pensamento para que as pessoas saibam que no ano seguinte vai ter recertificação, você precisa fazer de novo. E aí até inclusive recentemente que o nosso time conseguiu, que eu estava comentando contigo, é o FFC 22000, que é um dos certificados mais difíceis do ponto de vista de qualidade e que a Campari é uma das poucas empresas no Brasil que tem esse certificado internacional de qualidade. Não, legal. Ô Felipe, e a sua jornada aqui dentro da Campari? Hoje você equilibra aí 3 áreas estratégicas dentro de um grupo. E como é que foi essa jornada? Assim, você entrou... que tipo de desafio que você enfrentou no começo? O departamento, eu acredito que foi jurídico, né? Que você deu início aqui na Campari. Como é que foi a sua jornada dentro da empresa? Eu entrei aqui em outubro de 2012. Então, esse ano eu completei 13 anos na Campari. Eu entrei aqui como advogado sênior. Logo quando eu entrei, eu tinha dúvidas pessoais, naturalmente, se eu tinha feito a escolha correta. Por quê? Porque lembre que quando eu saí do escritório, eu tinha 26 pessoas entre diretos e indiretos.
quando eu vim para cá, eu voltei a tirar cópia e mandar digitalizar coisas e outros trabalhos bem operacionais que eu já não fazia mais. Eu tinha uma equipe que me ajudava a tocar o dia a dia, e aqui não era assim. Então a estrutura era, tinha uma gerente jurídica, era eu e mais 2 advogados. Então essa era a estrutura. E no começo eu fiquei um pouco em dúvida se eu deveria realmente ter saído ou se eu deveria ter insistido um pouco mais no escritório, considerando que o escritório continuava crescendo e tudo mais. Mas hoje, olhando para trás, eu tenho certeza de que foi a melhor decisão que eu tomei. Era algo que eu precisava ainda experimentar na minha carreira, que era trabalhar em indústria, eu nunca tinha trabalhado. E as experiências que eu tenho aqui, não tem nem como dimensionar e dificilmente eu teria tido no escritório. Então, comecei como advogado sênior, passei depois para a posição de gerente jurídico, assumi depois as relações de governo América do Sul, depois eu assumi o jurídico também América do Sul e recentemente eu fui promovido para diretor também. Então, eu sou diretor de jurídico, relações de governo e sustentabilidade para a América do Sul na Campari. E durante esse período, aprendizado não faltou. Muita coisa diferente, muita coisa nova. Essa experiência passada de ter liderado o seu próprio negócio também, ter cabeça de dono, também ajuda, né? Eu acho que ajuda. Quando você pensa, principalmente na responsabilidade, como é que você aloca recurso, eu acho que esse é um dos principais pontos. E você entende que o dinheiro, independentemente de quem é o dono, você precisa ter responsabilidade com como é que você gasta. Então, acho que isso é uma das coisas que ajuda muito também. E aí, outras coisas também aliadas à liberdade que eu sempre tive aqui. Então, eu falo, pessoal, eu nunca fui obrigado, desde que eu entrei aqui, a ser só advogado. Eu posso sentar e discutir com o time de marketing, eu posso sentar e discutir com o time comercial, posso ver um negócio na rua e levar para o pessoal como uma sugestão. Então, assim, isso é uma das coisas que me deixa muito motivado dentro da Campari, a possibilidade de não ser só advogado. Não, vai aprendendo com outros departamentos, né? Porque quanto maior a empresa, tem uma tendência maior que eles setorizem muito, né? Então, você vai ser o responsável pela área trabalhista. Você vai ser aqui, como a gente tem uma estrutura menor, apesar do impacto que a gente gera em termos de negócio, a gente tem chance de olhar para tudo. Então, aprende muita coisa, conhece muita gente. Eu acho que essa é a parte bacana aqui também de trabalhar aqui na Campari. E você, desde o início, né, o tempo que você está na Campari, você viu muita transformação, né, do mercado. Aí você comentou parte da área do marketing. E hoje a gente tem bastante essa questão dos influenciadores. Como é que foi essa experiência aí que você pode compartilhar envolvendo marketing e os influenciadores? Como é que foi essa mudança, né, de trabalho mesmo, de área que a empresa organizava e controlava o que ia divulgar para o mercado, né? Tinha maior controle. E hoje tem essa questão dos influencers que podem impactar o mercado. Como é que é essa experiência? Eu acho que uma coisa importante é que as coisas mudaram, né? Então, quando eu entrei aqui, o que fazia, o que mexia muito? Era a TV. A TV era um negócio que mexia. Hoje, o que a gente olha como algo que impacta e conversa com muito consumidor e conversa de maneira muito rápida, a mídia social. Então, o influenciador ele passou a ter um papel muito importante para o bem ou para o mal, para ajudar ou não ajudar. E aqui na Campari, eu acho que até um movimento bacana que o pessoal de marketing começou a fazer foi como é que a gente gera um pouco mais de conexão com os influenciadores. E aí, como que eles estão fazendo isso? Convidando o pessoal para vir aqui no escritório. Então, eles têm a oportunidade, eles vêm para cá, eles participam de sessões com os funcionários, o pessoal faz pergunta, tira foto. E aí a gente também tem um momento ali, assinatura de contrato, que eu estava falando no momento de muito digital, muito DocuSign. A gente quis resgatar a assinatura física do chacoalhar a mão ali no momento de assinatura do contrato para gerar essa conexão com o influenciador. Então a gente já conseguiu trazer aqui Juliana Paz, Vitória Estrada, Carla Moneck, a Juan Paiva, a gente já trouxe alguns influenciadores bem importantes que trabalham conosco aí na Campari para ter essa integração maior, não ser só um contrato com marca, mas que eles saibam que existem pessoas também por trás dessas marcas. Então tem sido bem interessante a experiência. E quando você fala de
produto, que você vai divulgar da marca. A ética sempre esteve envolvida, né, nas empresas, no relacionamento, mas parece ficar mais latente agora com essa questão da ética nos negócios, do que você quer passar, né? Sim, sim. Com o que é verdadeiro, né? Então acaba envolvendo questões, discussões. Acho que o Conar, né, trabalha muito, né, nesse segmento. Como é que você pode compartilhar isso? Essa questão do que as empresas querem passar, mas também permeia pela ética e pela imagem e reputação da organização. Sabe que eu sou conselheiro lá também, né, no Conar. Eu acredito fortemente no Conar, eu sou um defensor forte com o Conar. Inclusive a gente usa, a nossa base para muito treinamento com agência e com o time de marketing é a questão do Conar. O que é o Conar, né? Explicar, pessoal. O Conar, o que ele é, né? Ele não é um órgão público, então é o Conselho Nacional de Autorregulamentação, e ele foi criado basicamente para dizer: governo não regula o mercado publicitário porque eu tenho condições de me autorregular. Olha. Então, no momento que se tentava muito fazer regulamentações para que as empresas quase tivessem que submeter uma pré-aprovação para poder ter alguma campanha, o Conar foi criado nessa perspectiva, para lá atrás com o Ednei, que saiu há pouco tempo, para que as empresas pudessem fazer isso acontecer. E aí, por que ele funciona muito bem? Porque você tem o consumidor olhando para o tema, você tem as empresas que produzem, você tem os veículos de comunicação, estão lá também, e você tem as agências de publicidade. Então você fecha todo o ciclo. E eu costumo falar para o pessoal, olhem para o Conar, pensem que é o Procon da publicidade. O Procon da publicidade. Então, para mim, quando eu olho para o Conar, retrata muito isso. Porque como que isso pode chegar? Ele pode chegar pelo próprio Conar achando que alguma empresa não está adequada com os seus códigos. Então você tem para cada tipo de setor, você tem um código diferente. O nosso de bebidas é o anexo A, então você tem toda a regulamentação. E ele pode acontecer também por uma empresa da concorrência, ou ele pode acontecer pelo consumidor, e acontece muito para o consumidor, acessando o Conar, pedindo para avaliar algum tipo de campanha. Então, ele é uma ferramenta muito importante para que a publicidade realmente ela seja feita de maneira transparente, de maneira responsável. Então, acho que são coisas muito importantes que o Conar consegue trazer para a sociedade. É uma entrega muito importante para a sociedade, ter o Conar funcionando e funcionando bem. Então, hoje a gente tem um sistema que a gente globalmente, todo mundo, inclusive a gente está no momento agora, a gente está com campanha aberta, que a gente precisa coletar dados de várias coisas diferentes, dentro do aspecto de sustentabilidade, tudo o que está acontecendo, rotulagem, no mundo inteiro. E aí, esse material que a gente contribui, ele é a base do nosso relatório de sustentabilidade que a gente coloca depois e disponibiliza para o investidor. Pô, vamos comentar disso. Então, é como a gente organiza essa parte de governança para falar. Então, aí você vai entrar em tudo. Tem perguntas lá para querer saber se já teve algum problema com corrupção, tem alguma contribuição política. Então, todas essas informações a gente precisa complementar. E aí eu recebo, o RH recebe, o time de marketing recebe. Você tem várias entradas de fonte de informação e perguntas diferentes. E aí, no final, o resultado desse trabalho gera o nosso relatório de sustentabilidade que a gente disponibiliza. E ele acaba refletindo em toda a empresa. Mas isso é global. Isso é global. A gente, nesse momento, está aberta a campanha para colocar dados lá, para mim e para qualquer outra pessoa de outro país. E todos têm uma data fechada até, acho que 5 de dezembro. A gente precisa complementar e incluir todas as respostas, evidências, informações. E isso depois está sujeito à auditoria interna também, de checagem, para saber se a evidência ela reflete o que foi colocado de informação. Então também passa por um processo de auditoria interna depois da elaboração do código, do reporte. Do reporte. E a parte de troca de informação também da matriz para cá? Vem muito executivo de fora aqui para o Brasil? Vem. Principalmente nos últimos tempos que o Brasil tem ganhado muita relevância, um negócio no Brasil tem ganhado muita relevância, você acaba tendo bastante gente para ver o porquê o que está sendo feito, quais são as boas práticas.
Então a gente recebeu recentemente o nosso CEO novo global, a gente teve uma mudança de região também, então a gente sempre tem alguém de fora também aqui conhecendo um pouco. Você também vai muito para fora, né? Aqui na América do Sul, que países que a Campari tem fábricas também? Tem fábricas também fora aqui? Aqui é América do Sul, Brasil, Argentina, aí no Peru a gente não tem fábrica, a gente só tem uma Campari Peru, que cuida de todos os outros países, exceto Argentina e Brasil. Mas fábrica na América do Sul são só duas, Brasil e na Argentina. Em questão de mercado, assim, o Brasil é um mercado importante para o grupo. Tem se desenvolvido bastante, tem sido um mercado bem relevante para o grupo. E tem essa mudança, assim, essa geração, né? Essa questão da geração, tanto para se trabalhar como consumo. Tem alguma coisa que é latente, que tem uma mudança de perfil do consumidor para a Campari? Eu acho que tem, mas se você olhar, até você resgatar, toda mudança de geração tem um desafio. Todas elas. Eu lembro quando eu estava lá, eu falava, não, que agora essa aqui é mais digitalizada, agora essa aqui não gosta muito de trabalho, essa aqui não gosta, não tem muita paciência, essa aqui já quer virar chefe a hora que chega. Então acho que sabe que eu penso? É um ciclo. Teve, né? Assim, a gente sempre tem essas conversas e o que acontece? A gente vai adaptar. Vai adaptar. Toda mudança de geração tem uma discussão diferente. Todas elas. Esse aqui o cara era mais comando e controle. Vai ter que melhorar. Vai ter que deixar de ser. Porque senão não vai se adaptar. Então, assim, eu acho que essas conversas de mudança de geração e impacto é um negócio que está presente em todas. E aí você vai adaptando, assim como inteligência artificial, vai ter trabalho que vai deixar de existir, vai ter outros que vão surgir. O que eu sinto no meu dia a dia de trabalho é que os problemas têm muito desafio e problema mesmo novo, que antes que você não passou por aquilo. É diferente, assim, num passado que você fala, não, isso aqui já aconteceu e vamos tratar isso. Hoje vem muita coisa nova, porque a própria legislação vai mudando, o mercado vai mudando, a tecnologia vai avançando e você acaba entrando em desafios nunca antes imaginados, né? Você tem essa percepção também? Sim, a gente estava conversando outro dia com a Ana, diretora de RH aqui, né? Ela foi no evento e tal, e ela estava falando que daqui a pouco você vai ter que começar a saber como é que determinados trabalhos que começam do ponto de vista de inteligência artificial, então vamos pensar numa planilha, um Power BI, alguma coisa que a pessoa fez totalmente automatizada. A hora que ela sai, se ela sai, aquilo ali tem chance de parar. Então, como é que você começa a pensar nas capabilities também, que são capabilities importantes, de coisas que antes você não pensava como isso, de a pessoa que vai dar sequência para continuar operando esse tipo de coisa. Então, com certeza, os desafios eles vão mudando, a gente vai aprendendo a lidar com eles. Eu acho que o negócio da tecnologia e inteligência artificial são os mais impactantes ali, né? Quando você pensa em adaptabilidade. Né? Eu tive a oportunidade de participar do terceiro Summit Internacional de Segurança Ecológica. Aí eu tive a honra de ser um dos painelistas. E lá tinham diretores, CEOs de grandes corporações. E o que eu notei, assim, é que apesar dos avanços da tecnologia, o líder, ele está mais exposto. E ele também tem mais liberdade de reconhecer que ele não sabe como resolver, de levantar a mão e pedir ajuda, e de reconhecer suas fraquezas, coisa que até bem pouco tempo atrás é inimaginável, de um líder pegar e pedir ajuda, ou levantar a mão e responder, não sei como resolver esse problema, ou pedir ajuda para a minha equipe. E eu acho bonito, mas ao mesmo tempo desafiador, porque o líder ele passa, né, por esse novo momento de liderar e de ter um time que possa ajudá-lo, né? Sim. De dar um suporte. Porque no passado, não saber era fraqueza, né? Exatamente. Então, tipo, você não sabe se é fraco, você não sabe se não está no lugar certo. E hoje em dia é tanta coisa, é tanto conhecimento que você falar que você sabe de tudo é até meio estranho, né?
você falar que você domina tudo, que você não... Porque é fato, cara. Você vai para uma inteligência artificial, você vai precisar de um cara que conheça muito bem. Você vai mexer em Power BI, você precisa de um cara que seja muito bom nisso. Você vai falar de dados, você precisa de um cara que seja muito bom nisso. E a pessoa na posição da liderança, ela não precisa saber de tudo. Ela precisa saber falar sobre as coisas. Mas ela não precisa ser um especialista sobre isso. Você precisa ter alguém que seja especialista, que te ajude a entender. Você precisa saber debater. Mas agora, falar que sabe tudo é até meio estranho hoje em dia, né? Não, e teve um debate, vou falar mesa redonda que não tinha uma mesa, um bate-bola, e a CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a CEO do Brasil, ela falou que passou pela síndrome do impostor, da impostora, e ela reconheceu isso em público e falou assim, eu fiquei com medo de assumir uma posição e de que eu não era capaz. Eu acho que a pessoa entendeu errado, ela me ofereceu, me convidou para trabalhar e ela falou, eu tenho dúvida da minha competência. Hoje, você ouvir isso, eu achei bonito da parte dela, de muita sinceridade e de poder compartilhar isso, de que a gente também não é obrigado a saber tudo, né? Ser super-homem e super-girl. Tem um livro bem legal sobre isso, que é o Faça Acontecer. Minha esposa que gosta desse livro, ela leu o livro e a Helena falou, isso já aconteceu comigo. Esse aqui também. E essa questão de estar preparado, um tempo atrás a gente teve um curso aqui e estava mostrando que estatisticamente isso acontece muito mais no público feminino que no masculino. Nossa. A mulher, se ela não se sente que ela está praticamente preparada para uma posição, ela nem aplica. O homem, se ele achar que tem 10 qualificações, se ele tem 2, ele já aplica. Então, além de tudo, você ainda tem esse fenômeno acontecendo muito mais no aspecto do lado das mulheres do que do lado dos homens. E aí entra o nosso papel também de como é que a gente ajuda a reverter esse tipo de coisa. Né? No dia a dia, como é que a gente dá voz, como é que a gente aprende a respeitar. Eu acho que esses aspectos são importantes também nesse processo, né? Porque é uma questão cultural que eu acho que a gente já melhorou muito, desse distanciamento homem-mulher no mercado de trabalho, mas a gente ainda tem, principalmente como homem, a gente tem um papel importante de auxiliar também nesse processo. Eu também... A gente aprende, né? Recentemente eu estava com um desafio dentro da empresa e uma pessoa que trabalha lá veio trazer um problema. Rapaz, eu não sabia, cara, como resolver. Aí eu até falei com a Ruth. A Ruth trabalha lá com a gente. Falei, Ruth, sinceramente eu não sei como resolver. E o que você faria no meu lugar? O que a gente pode fazer, né? E foi tão bom ter esse tipo de conversa e ela parou e me ajudou realmente. Falou, não, eu enxergo que poderia ter sido feito assim, assado. E se cercar, né, de bons profissionais. O meu pai, que Deus o tenha, ele sempre falava, filho, se você estiver mal assessorado, você está na roça, ele falava. Então procure estar bem cercado de pessoas que possam te ajudar realmente, de fato. E eu vivencio isso hoje, é verdade. É uma coisa assim que a gente precisa de ajuda, né? Principalmente quem lidera. Imagina você que lidera vários departamentos, com vários profissionais, com várias demandas. Como deve ser isso, né? Desafiador. É ajuda, é dar liberdade para a pessoa falar. Dar liberdade para a pessoa falar. Porque esse é um outro ponto. Às vezes a pessoa tem ótimas ideias, mas ela acha que ela não deve falar, então ela guarda aquilo para ela. Ou ela fala e ela leva um corte. Aí ela tenta falar de novo, ela leva outro corte. No terceiro, ela não fala mais. Ela fala, eu vou ficar aqui só cumprindo meu papel. Final do dia, eu junto minhas coisas e vou embora para minha casa. Então, acho que é papel também de quem está na liderança. Eu estava lendo aquele livro, O Mapa Cultural. E aí eu estou numa parte que ele está falando sobre o japonês. Ele falou que tem uma expressão que eles usam muito que chama read the air. Você precisa conseguir fazer a leitura do ambiente. E aí isso aí precisa estar presente o tempo todo. Porque às vezes a pessoa não fala, mas você precisa saber capturar
que você precisaria dar oportunidade para aquela pessoa falar, ou é o momento de você trazer a pessoa para a conversa. Então, são coisas assim sutis, que se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de extrair o melhor das pessoas por uma questão só nossa. O meu pai ele era um cara muito duro. Então eu observava muito isso, que as pessoas paravam de falar. Porque a falar ia levar uma pancada. E aí a pessoa se retraía, não era uma ou duas. E depois a pessoa pegava e falava assim, o que o senhor decidir, eu faço. E aí então vinha muita demanda para ele, e chegava uma hora que ele ficava irritado. Falou, pô, tudo eu que tenho que decidir. Então caía, tipo assim, nessa questão eu observava isso no meio, e falava assim, poxa, ele acaba cortando as pessoas, ou a ideia dele prevalece. E aí você tem um custo, né? Você tem um preço que você paga. Que se você achar que você vai fazer melhor do que o outro pode pegar e falar, não, tudo bem, a ideia do senhor é melhor. Não vou dar minha opinião, vou ficar quietinho, que o senhor decidir, eu vou fazer. E aí acaba sobrecarregando mesmo, um monte de problema, pingava, e a gente observava, e o pessoal falava, não, se eu tomar uma ação aqui ou dar minha opinião, ele vai achar ruim, então é melhor esperar a opinião dele. Né? E não é que o seu pai estivesse errado, é que era o modelo da época. Era o modelo da época. Era o modelo da época, o chefe está aqui, o restante está ali. Assim como o modelo da minha época no mercado financeiro era assédio moral. Era cacetada, era xingo, e era normal, mas Sim. Era um modelo da época, que funcionava Exatamente. Lá atrás, hoje já não funciona mais. Exatamente. Então, assim, a adaptação, né? Vai mudando, vai adaptando. Então, isso aí era um modelo daquele período que se acreditava que a hierarquia era o que funcionava. E hoje é o que a gente tem aqui na Campari. Não tem sala. A gente senta ali, independente de qual é a sua posição, tá todo mundo no mesmo lugar. Tá todo mundo ali sentado na baia ali, porque isso quebra um pouco dessa estrutura. Principalmente para quando você tem estruturas pequenas, você precisa de gente eficiente e empoderada para tomar decisão. Não é para ficar te chamando toda hora para tomar decisão. Porque senão você não trabalha. Você fica ali o tempo todo ajudando a pessoa a tomar decisão. A pessoa precisa aprender a tomar decisão e precisa saber que ela pode tomar decisão. Então esse é um ponto que você precisa, principalmente quando você tem time pequeno, empresa menor. As pessoas precisam ter essa consciência, né? Não, mas você tem esse modelo aqui que é empresa grande, né? Global. Tem esse modelo, né? Também. Então, não é só para pequena, mas a grande também funciona assim. Funciona. Então acho que essa questão que a gente teve aqui na Campari recente de mudar, de tirar salas, isso sem dúvida contribui para a quebra um pouco dessa... A diretoria está aqui. Então, como a gente ouvia no passado, eu vou escalar o tema para a diretoria. Eu falo, escala até onde? Porque não tem para onde escalar. Não tem. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você puxa a cadeira e pede para conversar. Não tem. Vou ter que escalar o tema para a diretoria. E tem agora a CNR1, de saúde e segurança psicológica. A partir de março do ano que vem, recai uma responsabilidade maior para as organizações. Sim. Que tem que estar de olho nessa questão da saúde psicológica. E o governo, ele vai jogar pro colo das empresas. Eu concordo, tem empresas realmente que são tóxicas, que acabam afetando a saúde das pessoas, mas tem empresa também que tem essa preocupação genuína. Mas, de fato, a partir de março do ano que vem, as empresas também têm que começar a monitorar, pôr no radar essa questão de saúde psicológico também, e tem tudo a ver com o S social, né? Sim, o ESG. Sim. Aí eu queria também falar com o pessoal de RH, se é possível falar com... A gente combina, eu passo depois o contato da Ana, eu falo com ela, e aí a gente combina. A gente tem alguns projetos aqui, algumas coisas antigas, coisas novas que a gente está lançando também, sobre esse aspecto de apoio, segurança psicológica, auxílio na gestão financeira, que esse é um outro aspecto também que é fundamental. Esse de bet tá pegando, se você não, e não só o tema de bet, mas a própria questão de gestão do dinheiro. A gente não aprende isso na escola. Então, assim, se você não tem isso dentro de casa, você não vai aprender em lugar nenhum, você vai aprender na vida. E quando você tem pessoas que estão com dificuldade financeira, elas gastam muito tempo do dia delas tentando resolver a própria vida. Então, naturalmente, vai impactar no trabalho, não tem como não.
Está correndo atrás de tentar arrumar um outro empréstimo, está tentando correr atrás de fazer conseguir pagar ou pagar os juros ou fazer um outro cartão. Então, tudo isso... Não, e afeta a saúde mental, né, da pessoa. Impacta. Eu falo das bets porque o próprio mercado financeiro, ele fez um levantamento e apontou que muito de recursos vai para as apostas, né? E muitas vezes a pessoa ela aposta por desespero. Ela fala, vou tentar fazer isso aqui. E tem essa preocupação, né? Do tipo, das empresas estarem atentas à saúde mental das suas pessoas dentro da organização. Então, no CONAR, as reclamações por bet já estão representando quase 20% do total. Quase 20% do total. Como assim, de reclamação? Aí você tem todo tipo. Você tem por falta de cláusula de advertência, você tem uma outra... Essa, inclusive, eu relatei uma recente, que eles estereotipavam as pessoas. Então, o pessoal fortinho era o que jogava bola. O outro, que era mais gordinho, era o que a bola batia, derrubava o sanduíche e o outro estava dormindo. Então, assim, tem vários tipos de reclamação diferentes, mas eles já estão representando quase 20% do total. Isso aí é dado público, né, do CONAR. Sim. Então tem lá os indicadores lá acho que do ano passado, é o último que eles colocaram, de 2024. E as empresas também têm que ter essa preocupação mesmo com o seu time. Felipe, cara, muito obrigado aí pela contribuição, conhecer um pouquinho, né, da sua vida. Seu pai já falava para mim bastante de você. Foi uma grata surpresa a gente poder se conhecer e falar de ESG, falar de cultura, falar de empresa. E eu queria terminar com uma contribuição sua. Se alguém quiser, um jovem, um profissional, quiser trilhar uma jornada parecida com a sua, de empreender dentro da empresa, abraçar novas oportunidades, poder ser um melhor profissional e pessoa, que dica que você dá para esse jovem profissional para ele conseguir trilhar uma jornada de sucesso também? Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz que tenha dado certo, para a gente poder bater um papo, poder contar um pouco sobre a história. E aí, falando sobre o pessoal, né? Tem uma coisa que eu sempre falo quando a gente faz mentoria aqui. Eu acho que tem alguns aspectos que eu vejo que, pelo menos na minha história aqui na Campari, pessoas que fizeram isso eu vi que ajudou muito na projeção. Então, o primeiro é conhecimento técnico. Isso todo mundo espera de você, que você tenha conhecimento técnico, que você saiba o que você está fazendo. Isso é o básico, as pessoas contratam por isso. O segundo é domínio do que você tem. Então, se eu tenho atividades, eu preciso saber o que está embaixo de mim. Eu não estou dizendo que você tem que microgerenciar, mas você precisa saber o que está dentro do seu time. Você precisa saber discutir sobre o que está ali. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto é traga coisas diferentes. Então, pense fora do seu normal. Então, o técnico é esperado, o ter domínio do que você tem é o esperado, o pensar fora da companhia, pensar fora em outras oportunidades é o que as pessoas não esperam. E aí é no que as pessoas não esperam que é o que te dá mais projeção e mais possibilidade. E o último para tudo isso, você precisa ter tempo. Porque se você não tiver tempo, de nada vai adiantar. Porque ninguém vai olhar para você como uma pessoa que pode receber coisas novas, porque você vai estar tão afundado fazendo coisas operacionais que as pessoas vão falar, coitado daquela pessoa, não dá mais, não dá para passar mais coisa para ele. Como é que ele vai assumir um desafio novo se não está dando conta de fazer o que ele tem hoje? Então, se estruture, se organize, para que as pessoas possam olhar também como um ponto de oportunidade, passar alguma coisa nova para você. Eu queria pedir permissão para agregar 2 pontos, conhecendo um pouquinho de você que eu conheci aqui. Gostar de gente, que eu sinto que você gosta genuinamente de pessoas, e ser uma pessoa gente fina, que dá para sentir que você também, com certeza, ninguém sobe, ninguém abraça tantas oportunidades se não for genuinamente uma pessoa gente fina. E eu sinto isso, que com certeza você deve ter essas 2 características também. Obrigado. Obrigado.
e até o próximo RanaCast. Obrigado.